Olá, eu sou o Velber Viana, a gente vai começar agora mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas. Do meu lado está ele, Fernando Keller, que além de jornalista do Super Lutas, é um entusiasta do mundo das apostas. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o UFC 312 na Austrália, com disputas de cinturão no peso médio e palha. E o Melhores Apostas fala em nome da Stake, que está apoiando o nosso time em mais esse projeto. No comentário fixado está o link da Stake aí, pode entrar, se divertir à vontade, mas eu vou reforçar isso, é só para divertir, tá, galera? Faça com responsabilidade. E nesse momento vocês já sabem, né? Antes da gente ir para os palpites do 312, vamos ver como a gente se saiu no último evento no UFC Arábia Saudita, foi no último sábado. Na real, nosso desempenho foi um pouco longe do que a gente esperava. 2 das 5 apostas bateram, mas com destaque para uma odd de 2,50 na vitória de Michael Page, que minimizou os danos. Então vamos lá, agora é hora dos destaques do UFC 312. Começando por Dricus du Plessis e Sean Strickland. Pouco mais de um ano após confronto equilibrado vencido por du Plessis, sul-africano faz a segunda defesa do cinturão contra ex-campeão. Weili Zhang e Tatiana Suarez, rainha absoluta do peso palha, a chinesa busca a terceira defesa consecutiva do cinturão contra a desafiante invicta na carreira. Justin Tafa e Thalisson Teixeira, também invicto, o peso pesado brasileiro estreia no UFC em duelo contra nocauteador australiano. Jimmy Crute e Rodolfo Bellato, em busca da segunda vitória no UFC, meio pesado brasileiro mede forças contra australiano que não vence há 4 lutas. Jake Jenkins e Gabriel Mosquitinho, peso pena cearense tenta emplacar primeira sequência de vitórias na organização em confronto com o prospecto australiano. Bom, pouco mais de um ano depois do primeiro encontro, Dricus du Plessis e Sean Strickland voltam a dividir o octógono em uma disputa de cinturão. Agora, já campeão, o sul-africano vai buscar a sua segunda defesa de título, enquanto o norte-americano quer sentir o gosto de novamente ter o cinturão afivelado. Fernando Keller, a primeira luta foi equilibrada, deu margem para decisão. O que você espera dessa revanche? Quem leva dessa vez? Bom, Velber, é isso. Pouco mais de um ano depois da primeira luta, né? Sean Strickland e Dricus du Plessis voltam a se enfrentar. A primeira luta muito equilibrada, marcada realmente ali pelo equilíbrio, e deu margem, assim, deu polêmica, inclusive. Eu lembro que ao final da luta, eu pontuei aquela luta para o Sean Strickland. Quem acabou vencendo foi o Dricus du Plessis. Revendo a luta, eu já acho que realmente o Dricus du Plessis venceu aquela luta, mas foi muito, muito equilibrado, caótico em determinado momento, como há de ser uma luta envolvendo Sean Strickland, principalmente Dricus du Plessis, né? O campeão que tem essa capacidade de criar o caos. O cara tem um estilo muito esquisito de lutar, muito estranho, que parece que não é funcional, mas ele vai vencendo, conquistando o cinturão, defendendo o cinturão, finalizando lendas e provando seu lugar no trono do peso médio. O Sean Strickland, cara, ele é um cara que se sente muito confortável no boxe. Se defende muito bem, aquela defesa de ombro característica dele também, utiliza muito bem os braços para não ser golpeado, colocando o braço no caminho dos golpes dos adversários, mas o negócio dele é andar para frente. Ele se sente muito confortável quando ele tem espaço para avançar, e ele é uma espécie faz uma espécie de bullying ali com os adversários, né? Só na base do jab, é um cara que tem tanto poder de definição nos punhos, se fosse, seria um monstro, assim, ainda maior, mas é um cara que vai pontuando, incomodando, machucando de pouquinho em pouquinho e consegue seus resultados assim. O problema é que o Dricus du Plessis talvez seja o único cara que não vai permitir o Sean Strickland andar para frente o tempo inteiro. Com o estilo dele caótico, pouco ortodoxo, ele anda para frente, ele engole jab, ele segue golpeando e sendo golpeado. Então, ele consegue deixar o Sean Strickland desconfortável com esse estilo. Além de ter uma coisa que foi muito importante na primeira luta, para critério de desempate ali, a luta agarrada, né? O du Plessis é um cara muito forte, tem o wrestling, consegue botar para baixo, fez isso algumas vezes com o Sean Strickland naquela luta, e acho que foi por isso que ele se tornou campeão. Vem de uma vitória por finalização contra o Israel Adesanya, né? Botando para baixo e finalizando. Não é um cara com tantas finalizações
na carreira, mas tem essa carta na manga, enquanto Sean Strickland é volume de golpes, andar para frente e jab. Dito isso, prevejo mais uma luta equilibrada, mas acho que o Dricus du Plessis, entendendo o que deu certo na primeira luta e colocando isso mais em prática ainda na revanche, eu acho que ele evoluiu mais do que o Sean Strickland da última luta para cá, e eu vejo o du Plessis vencendo essa luta, talvez com um pouco menos de dificuldade do que foi o primeiro encontro entre os dois. Então, meu palpite aqui é a vitória de Dricus du Plessis para manter o cinturão peso médio na África do Sul. Dricus du Plessis soma 10 vitórias consecutivas e não perde desde outubro de 2018. Conquistou 20 das 22 vitórias da carreira na via rápida, 11 finalizações e 9 nocautes. 4 das últimas 6 lutas chegaram até pelo menos o terceiro round. Sean Strickland venceu 4 das últimas 5 lutas e vem de vitória sobre Paulo Borrachinha em junho de 24. Nunca foi finalizado e sofreu apenas 2 nocautes em 35 lutas profissionais. 8 das 10 lutas últimas chegaram à decisão dos juízes. A luta co-principal do UFC 312 também tem disputa de cinturão. De um lado, a chinesa Weili Zhang busca estender esse domínio dela na categoria peso palha e alcançar a terceira defesa consecutiva, enquanto do outro lado tem a invicta Tatiana Suárez, saudável depois de anos lidando com lesões e, claro, vai tentar, é claro, destronar a chinesa e mostrar que o hype de fato é real. Bom, Fernando Keller, o Weili Zhang mantém o cinturão ou então a Tatiana Suárez mantém a invencibilidade? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Velber? Como a gente pode ver nas odds, muito equilíbrio para essa luta, muitas dúvidas para essa luta. A Tatiana Suárez, nesse momento, com um leve favoritismo no momento que a gente está gravando. Isso pode mudar até o dia da luta, porque é um empate técnico, eu diria, nas odds, aqui na stake. Mas vamos falar da luta, cara. O Weili Zhang é um monstro, assim, é um fenômeno. Muito boa na luta em pé, muito dinâmica, um motorzinho, assim, não para. Vai te punir ali por 5 rounds, se for necessário. Tem poder de fogo nas mãos, sabe lidar com o jogo, com a luta agarrada também, tanto botando para baixo, quanto defendendo quedas. Mas, cara, a Tatiana Suárez, a gente está falando de um nível diferente de wrestling aqui, pelo menos diferente do que a Weili Zhang já enfrentou. Porque se a gente pegar esse reinado do Weili Zhang, ela ganha da Yan Xiaonan, que é uma striker por essência, e é uma striker, que foi um ponto que eu observei bastante para fazer meu palpite. A Weili Zhang, no terceiro round da luta contra a Xiaonan, ela é botada para baixo 2 vezes pela Yan Xiaonan, que é uma striker. Então isso ligou um alerta bem importante aqui para mim. Ela ganha da Amanda Lemos, que também é uma striker. Claro, ela conquista o cinturão contra a Carla Esparza, que é uma wrestler, mas num momento que a Carla Esparza, embora fosse campeã, já apresentava uma decadência muito grande. Vale lembrar como que a Carla Esparza conquistou o cinturão, né? Naquela luta contra a Rose Namajunas, que foi uma das piores lutas da história do UFC. Então acho que a Weili Zhang nunca enfrentou alguém que bata de frente com ela na questão de força física, que a Weili Zhang faz valer muito disso, né? Ela é muito mais forte do que as adversárias normalmente, não é mais forte do que a Tatiana Suárez, e nunca lidou com alguém com esse nível de luta agarrada, né? A gente está falando do Khabib de saias, é um dos apelidos da Tatiana Suárez, ela que tem essa capacidade absurda de controle, um nível muito grande no wrestling. Mas por que nunca chegou tão longe? Porque ela teve que batalhar contra lesões terríveis ao longo da carreira, lesão na coluna, lesão no pescoço, lesão no joelho, câncer, por tudo essa garota já passou. Agora, com 34 anos, tendo perdido grande parte da sua carreira para essas lesões, eu acho que ela ainda tem nível para eu apontar o favoritismo aqui para ela. Meu favoritismo é para desafiante. Eu acho que a gente vai ter uma mudança de campeã no UFC 312. Claro, a Tatiana Suárez ela não é muito ativa, ela não consegue ficar saudável por muito tempo. Ela está 1 ano e meio sem lutar. Mas o que é 1 ano e meio para quem ficou 4 anos sem lutar e voltou muito bem? Eu não acho que, nesse caso, que ela nem foi uma questão de tantas lesões graves assim. Ela realmente tirou um tempo ali para esperar o que ia acontecer com a categoria, para esperar essa disputa de cinturão. Acho que ela vai chegar bem, vai chegar saudável, o que é raro. E eu vejo ela ganhando as trocas de força com a Weili Zhang, conseguindo botar o Weili Zhang para baixo e até finalizando, sendo um pouquinho mais ousado. Eu prevejo uma finalização da Tatiana Suárez, mas meu palpite aqui é a vitória da Tatiana e mudança
de campeão no UFC 312. Weili Zhang soma 4 vitórias consecutivas e não perde desde novembro de 2021. Conquistou 19 das 25 vitórias na via rápida, 11 nocautes e 8 finalizações. 3 das últimas 5 lutas chegaram à decisão dos juízes. Tatiana Suárez está invicta no MMA profissional, com 10 vitórias em 10 lutas. Conquistou 7 das 10 vitórias na via rápida, com 5 finalizações e 2 nocautes. Apenas uma das últimas 5 lutas chegou à decisão. Agora é o nosso Momento Stake. É quando o Fernando Keller indica apostas simples e múltipla para você faturar nesse UFC 312. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, Velber Viana, é isso, cara. Começo de ano de trancos e barrancos ali, o último evento não foi muito bom pra gente, mas teve aquela odd de 2,5 pelo menos para dar uma salvada. Agora vamos correr aqui atrás do prejuízo, lembrando que o foco é sempre no longo prazo, e a gente começa na luta principal do UFC 312, disputa de cinturão peso médio. Conforme adiantado, dessa vez eu vou na vitória de Dricus du Plessis em mais de 1,5 round. Essa odd nos dá 1,68. Acho que tem muito valor aqui, porque sim, eu vejo o Dricus du Plessis ganhando, eu vejo que pode ser menos equilibrado do que foi a primeira luta, mas não vejo ele atropelando, passando carro no Shane Strickland. Então acho que pelo menos até a metade do segundo round essa luta dura, e eu vejo o du Plessis vencendo. Então, vitória de du Plessis em mais de 1,5 round, pagando 1,68. Para achar essa aposta lá na stake, é numa aba chamada Fight Parlays, dentro da respectiva luta, você acha a vitória de Dricus du Plessis em mais de 1,5 round, pagando 1,68. Seguindo para a luta principal, não podia ser diferente, né? Uma luta tão equilibrada nas odds. Se eu vejo um favoritismo um pouquinho mais claro para alguém, eu tenho que abraçar, e aqui eu vou abraçar a desafiante. Eu vou na vitória da Tatiana Suárez, pagando 1,89 por tudo que eu comentei agora há pouco. Nível absurdo de wrestling, força física equivalente ou maior do que a da Weili Zhang, e controle posicional, capacidade de finalização, tudo isso. O fato da Weili Zhang não ter se testado contra grandes wrestlers, além da Carla Esparza com aquele asterisco, eu acho que a Tatiana Suárez vence essa luta e se torna campeã, pagando 1,89. Seguindo no card principal, a gente vai para a luta do brasileiro Rodolfo Bellato, e aqui eu vou apostar na vitória simples do Rodolfo Bellato contra o Jimmy Crute, pagando 1,62. Jimmy Crute é um cara mais experiente, talvez tenha enfrentado já um nível mais alto do que o Rodolfo Bellato dentro do UFC, mas é um cara que nas últimas lutas, principalmente na última luta dele, ele parecia não querer estar mais dentro do octógono, assim, dava sinais claros de que aquilo ali não pertencia para ele quando ele foi finalizado pelo Alonzo Menifield. Eu acho que o Rodolfo Bellato, mesmo tendo uma estreia meio aquém, na minha opinião, porque ele venceu, nocauteou o Irokotcheira, mas tomou knockdown antes, passou um aperto ali contra o ucraniano, que não faz parte mais do elenco do UFC. Eu acho que o Rodolfo Bellato vence um Jimmy Crute em decadência, pagando 1,62. E a gente segue para outro brasileiro, Gabriel Mosquitinho, contra o Jack Jenkins. Eu acho que o Gabriel Mosquitinho vence essa luta, mas novamente dura mais de 1,5 round. Então é a mesma aposta do Plessis. Vitória de Gabriel Mosquitinho em mais de 1,5 round, pagando também 1,68, a mesma odd do Plessis, praticamente a mesma aposta. Jack Jenkins é um prospecto, é um grande talento do MMA australiano. É um cara que muita gente passou a subestimar, talvez porque ele perdeu pro Chap Mariscal, mas ele perdeu uma luta ali que quebrou o braço, né, machucou o braço durante a luta. Fora isso, sempre performou muito bem dentro do UFC. E o Mosquitinho também, cara, é um cara que estreou de última hora, pegando o Lerone Murphy em Londres, e para mim venceu aquela luta, mas acabou sendo derrotado na decisão dos juízes. Depois sente o cansaço, é nocauteado pelo David Onama, começa muito mal, não mal em performance, mas mal em resultados no UFC, conseguiu dar a volta por cima na última luta, e acho que ele vence o Jack Jenkins nessa, que é uma das grandes lutas assim, do card preliminar. Então, vitória do Gabriel Mosquitinho em mais de 1,5 round, pagando 1,68 para fechar as apostas simples do UFC 312. Passando agora para a nossa aposta múltipla do UFC 312, a gente começa na segunda luta do card preliminar, com a vitória de Quillan Salkild contra o Anshu Jubli. Quillan Salkild, um prospecto do Contender Series, Anshu Jubli, um prospecto do Road to UFC, mas que na última luta decepcionou muito e, ao meu ver, mostrou não possuir nível para atuar no peso leve da maior organização de MMA do mundo. A gente está falando da divisão mais competitiva, provavelmente, dessa organização.
Eu acho que o Anshu fica muito abaixo da média do peso leve do UFC. Então, vitória do Julian Salkild pagando 1,17. Subindo um pouquinho mais no card, a gente vai com a vitória do irmão do campeão peso-pena, Alexander Topuria, irmão mais velho de Ilia Topuria, que faz sua estreia no UFC, enfrentando Colby Tkness, também estreante, invicto, parceiro de treinos lá do Alexander Volkanovski. Teremos esse confronto Volkanovski e Ilia Topuria nos corners, né? E aqui eu vejo o Topuria com mais poder, com mais poder de definição. Acho que é um cara que, embora tem um cartel ali meio construído, meio obscuro, digamos assim, acho que o que ele apresenta, falando apenas dele, não dos adversários, é o suficiente para superar o Tkness, que entrou nessa luta depois. Então, vitória do Topuria pagando 1,24. Ainda no card preliminar, peso mosca feminino, Kong Wang e Bruna Brasil lutam por mais de um round e meio, pagando 1,24. A Kong Wang chegou com essa fama de nocauteadora, destruidora, nocauteou na estreia, mas teve o hype tomado pela Gabi na última luta. E acho que a Bruna Brasil tem MMA para lutar de igual, pelo menos para durar mais de um round e meio com a Kong Wang. Então 1,24 para essa odd, acho que tem valor. Assim como no card principal, Jake Matthews e Francisco Prado também para mais de um round e meio, pagando 1,23. Francisco Prado, um argentino muito jovem, muito agressivo, vem de uma guerra ali contra o Daniel Zellhuber, uma das melhores lutas do último ano. O Jake Matthews é um cara que esteve no lugar do Francisco Prado, né? Era um cara muito jovem lutando no UFC, já está no UFC há muitos anos e continua jovem, mas é um cara um pouquinho mais pé no chão, que vai talvez dosar um pouquinho mais essa agressividade do Francisco Prado. Então eu vejo essa luta durando mais de um round e meio, pagando 1,23. E para fechar, a gente vai para os pesos pesados, Justin Tafa e o brasileiro Thalisson Teixeira. Essa luta dura menos de 2 rounds e meio, pagando 1,21. Cara, tá sendo perigoso apostar em under aqui, se tratando de peso pesado. A gente se deu mal na última com Pavlovich e Jairzinho, mas aqui eu não vejo muito para onde correr, cara. O Thalisson é um cara muito grande, até para a categoria peso pesado. O Justin Tafa já não é tanto. O Justin Tafa tem muito poder de nocaute nas mãos. O Thalisson é um faixa preta de jiu-jitsu. Então eu vejo qualquer um dos caminhos se realizando aqui. Seja o Thalisson botando para baixo e finalizando o Justin Tafa, que não tem um grande nível na luta agarrada, ou o Justin Tafa conseguindo botar a mão dura ali no Thalisson e nocauteando. De qualquer forma, acho que essa luta dura menos de 2 rounds e meio, pagando 1,21. E multiplicando as 5 odds, a gente chega numa odd total de 2,68. Dessa vez bate, hein, rapaziada? Mas lembrando sempre, com responsabilidade. Falou bem, Fernando, falou bem. Antes de encerrarmos, te convido a participar com a gente aqui nos comentários. Todo mundo pode participar. Se você concorda, comenta aí. Se você discorda, dá o seu palpite. Será muito bem-vindo. O link da Stake está fixado nos comentários. Clica lá, se divirta, mas faço minhas as palavras do Fernando Keller. Se divirta com responsabilidade. Valeu!